Olá, meu amigo, minha amiga, que alegria poder estar com você em mais um momento para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. É sempre bom estarmos juntos para nos alimentarmos da Palavra de Deus. E aproveito já para dizer para você, se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue já a sua Bíblia, porque nós vamos estudar a Palavra de Deus. E quando estudamos a Bíblia, é importante que tenhamos ela em mãos para conferir se o que o pregador, se o que o professor está falando está de fato na Bíblia, se é verdade ou não. Eu e você precisamos conferir, porque sábio é aquele que confere nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo certa vez chegou em Bereia, e em Bereia os homens ali eles eram inteligentes, sábios, porque eles ouviam a pregação e depois iam para as Sagradas Escrituras para conferir se o que o apóstolo estava pregando era de fato a verdade. E é isso que nós precisamos fazer, conferir na Bíblia o que está escrito, olhar o contexto, isso é sempre muito importante. Então pegue a sua Bíblia para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E aproveito para dizer que se você tiver alguma dúvida, após o estudo, tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta para nos enviar, você pode entrar no nosso site, que está aparecendo na tela, o bomdabiblia.com.br, e ali, na seção do Fale Conosco, enviar a sua dúvida, a sua pergunta bíblica. Nós estaremos aí disposto a lhe responder. E eu quero convidar você nesse momento a orar. Nós vamos orar porque ao estudar a Bíblia, precisamos pedir que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou escritores a escreverem a Bíblia, que nos ilumine para compreender o que está escrito nela. E eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte e a juntos orarmos ao nosso Deus. Querido Deus, amado e bom Pai, muito obrigado por teu infinito amor e bondade conosco. Nós vamos agora iniciar mais um estudo da Bíblia. Queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ilumine, abra nossa mente para compreender a tua palavra. Que a tua palavra em nosso coração esteja acima de qualquer tradição religiosa, de qualquer líder religioso, mas que a tua palavra seja a primeira voz a falar na nossa vida. Guia-nos, é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, no estudo anterior nós falamos sobre o mandamento esquecido. E nós aprendemos ali naquele estudo que o mandamento descrito na palavra de Deus, o mandamento que diz respeito à guarda do sábado, foi um mandamento, digamos, esquecido. Nós estudamos sobre os mandamentos e vimos que há 10 mandamentos, mas infelizmente, a maioria das pessoas não obedece, não seguem a esse mandamento. E por isso nós denominamos como o mandamento esquecido. Talvez ao longo do estudo você ficou pensando, mas pastor, hoje a maioria dos cristãos guardam o domingo ao invés de guardar o sábado. Hoje não é mais o sábado que é o dia de guarda, mas hoje é o domingo. O meu pastor, o padre da igreja, disse que é o domingo que é o dia de guarda. Inclusive ele disse porque Jesus ressuscitou no domingo, então o domingo é o dia de guarda. Bom, nós vamos estudar a palavra de Deus e descobrir o que a Bíblia fala sobre o primeiro dia da semana, que afinal de contas é o domingo. Se você observar, nós temos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. O domingo nós podemos denominar como a primeira-feira, né? O primeiro dia da semana. E o que a Bíblia fala sobre o primeiro dia da semana? Diga-se de passagem que a palavra domingo, diferente da palavra sábado, ela não aparece na Bíblia. Ela não aparece, mas sim aparece primeiro dia. Se você tem alguma versão, alguma tradução da Bíblia que traz a palavra domingo, esta versão a traduziu de maneira, digamos, incorreta, porque não existe nenhuma palavra originária para domingo na Bíblia, mas aparece sempre como primeiro dia da semana.
O único dia da semana que recebe de fato um nome na Bíblia é o dia de sábado. Mas nós vamos então entender o que a Bíblia nos fala a respeito do primeiro dia da semana. Quais são os textos e o que aconteceu nesses dias? E o primeiro texto que nós lemos, nós vamos ver uma série de textos. O primeiro texto que nós lemos se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 28 e o versículo 1. Acompanhe comigo. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Marcos 16, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Lucas 24, versículo 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Observem, queridos, que esses primeiros textos que nós lemos, esses 6 versículos, fazem referência ao primeiro dia da semana. Todavia, nesse contexto, ao se falar do primeiro dia da semana, nós notamos alguns detalhes importantes. Esse primeiro dia da semana estava se referindo ao dia ali da ressurreição de Jesus, onde as mulheres guardaram o sábado e depois, agora no primeiro dia da semana, foram ao túmulo para então ver o corpo de Jesus, mas ali descobriram que na verdade Jesus havia ressuscitado. Observem que nesses versículos não traz uma referência dizendo que este dia, o primeiro dia da semana, agora havia se tornado um dia de guarda. Não aparece essa referência dizendo, olha, agora o primeiro dia da semana passou a ser o dia separado por Deus, o dia do Senhor. Não aparece essa referência. Não tem base para afirmarmos isso. Apenas aparece como um dia onde houve um acontecimento especial, que foi a ressurreição de Jesus, o aparecimento dele para os seus discípulos, mas não define este dia como um dia de guarda. Vejamos agora em Atos. Atos, no capítulo 20, no versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Observem, queridos, que aqui neste contexto, o apóstolo Paulo estava prestes a partir daquele local onde ele estava, que era Troade, e ele aproveitou o momento que ele estava ali. As pessoas se aglomeravam para escutá-lo. A Bíblia diz que havia luzes para iluminar bem aquele local. E ele então aproveitou o tempo para pregar. Acontece aqui, inclusive, o contexto do jovem Eutico que cai, ele cochila ali, ouvindo a mensagem e cai, morre. O apóstolo Paulo ali o ressuscita. Mas aqui não aparece dizendo que este agora era então um dia exclusivo de pregação. O primeiro dia é apenas citado como um momento onde o apóstolo Paulo estava aproveitando para pregar porque ele viajaria no dia seguinte. Agora observem esse último texto que nós lemos, que faz referência ao primeiro dia da semana.
1 Coríntios 16, versículo 2 diz: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Nesse contexto, os irmãos na Judéia, o povo da Judéia estava vivendo uma miséria terrível. E o apóstolo Paulo agora solicita aos irmãos em Corinto que no primeiro dia da semana eles separassem as ofertas, as ajudas para serem enviadas ao povo da Judéia, para que quando ele, o apóstolo Paulo, passasse, não fosse necessário ele ter o trabalho de ir, ficar arrecadando, de ficar, digamos, mobilizando, mas que estivesse já tudo pronto, separado, para ele levar para o povo da Judéia. Mais um texto que não traz referência ao primeiro dia da semana como um dia de adoração, um dia de guarda, mas sim, digamos, um dia como outro qualquer. Vejamos bem, se a Bíblia nos apresenta agora esses vários textos, esses textos que apresentam o primeiro dia da semana e não apresentam esse dia da semana como dia de guarda, o que aconteceria na igreja cristã que faria com que ocorresse essa mudança no cristianismo e as pessoas parassem de adorar a Deus no sábado, de guardar o sábado, para muitos aí guardarem o domingo? O que aconteceria na igreja cristã? Veja o que nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versículos 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Daniel 8, versículo 12. O exército lhe foi entregue, com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Observem, queridos, que a palavra de Deus profetizou que haveria um momento de apostasia na igreja cristã. Haveria um momento que surgiria, a Bíblia declara aqui, como homem da iniquidade, que faria oposição à vontade de Deus. E em Daniel 8, versículo 12, nós lemos que haveria um poder que pisaria na verdade, que jogaria a verdade por terra e iria prosperar. Haveria um momento de apostasia na igreja cristã, no povo cristão. E esse momento aconteceu. Houve um momento da história onde a verdade da palavra de Deus foi deixada de lado, foi jogada por terra. E para entendermos isso, nós vamos um pouco na história bíblica de alguns detalhes que aconteciam e que mais à frente vieram a colaborar para a apostasia no meio cristão. Veja o que nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 4 e o versículo 19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 17, versículo 2 e 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor, teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor, teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Observem, queridos, que a Bíblia apresenta aqui uma prática do meio pagão que acontecia nos tempos ali do Antigo Testamento. O povo pagão acostumava a adorar vários deuses.
E algo interessante é que eles adoravam aos astros, ao sol, à lua, às estrelas. E nesses versos que nós lemos aqui, Deus reprova a adoração a isto. Em outras palavras, nós entendemos que a palavra de Deus diz que nós devemos adorar unicamente a Deus. E a mudança que foi feita no meio cristão, da guarda do sábado para o domingo, está relacionada a isso. Está relacionado à adoração. No meio pagão, no Antigo Testamento, pessoas adoravam a ídolos, a astros, o sol, a lua e as estrelas. E isso veio a influenciar na igreja cristã no futuro. Bom, a prática pagã era adorar astros. Uma das práticas pagãs do Antigo Testamento era adorar astros, com sol, lua e estrelas. Mas qual era a prática do povo de Deus? Veja, por exemplo, no capítulo 16 do livro de Êxodo. Versículos 22 e 23 diz assim: Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Atos 15, versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Observem, queridos, que aqui no tempo de Moisés, mesmo antes da lei ser escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, Deus já estava escrevendo a lei no coração do povo, o mandamento no coração do povo. Deus enviava o maná todos os dias, numa porção necessária para cada dia. Porém, na sexta-feira, ele enviava uma porção duplicada para que eles pudessem separar e ter o que comer no sábado. Eles preparavam e no sábado eles descansavam segundo a vontade de Deus. No sábado não caía o maná, mas na sexta-feira Deus mandava o maná duplicado, 2 vezes mais, para que eles pudessem colher e ter o que comer no dia de sábado. Deus mostrando e solicitando a fidelidade do povo dele. E agora no livro de Atos, a Bíblia confirma que todos os sábados a palavra de Deus continuava sendo lida, estudada nas sinagogas. O sábado continuou como sendo um dia de guarda, mesmo após a ressurreição de Jesus. Mas qual era o costume de Jesus e o que Jesus fazia com relação a esse detalhe? Veja o que a palavra de Deus nos diz em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 e o versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Em Atos 17, 2 também diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Observem, queridos, que Jesus, ele ia todos os sábados para a sinagoga, para estudar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele ia para a sinagoga todos os sábados para pregar a palavra de Deus. Se você ler, inclusive, o Atos capítulo 18, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele trabalhava durante a semana fazendo tendas, mas no sábado ele estava pregando a palavra de Deus. Era o dia especial dele, exclusivo. E isso a Bíblia deixa claro. A menção do apóstolo Paulo pregando no dia de sábado não é algo apenas isolado, mas é algo que deixa claro que ele trabalhava durante a semana e o sábado ele descansava, ele estava ali pregando a palavra de Deus.
Sabe, queridos, a guarda do sábado, ela foi praticada por Jesus, pelos apóstolos, pelas mulheres que seguiram a Jesus. E nós não vemos no Novo Testamento, em nenhuma parte da Bíblia, uma afirmação sequer que diga que o primeiro dia da semana, o domingo, ele se tornou um dia de guarda. Agora, o que Jesus nos afirma a respeito do fato de seguirmos tradições, coisas que não estão na palavra de Deus, mas que são, digamos, invenções humanas? Veja o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos 6 ao 8 e o versículo 13. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Veja, querido, Jesus aqui estava falando com os fariseus, que seguiam tradições acima da palavra de Deus. E o que hoje nós vemos, se não está na Bíblia, se a Bíblia não diz que mudou, o dia de guarda foi alterado, se a Bíblia não diz que os mandamentos de Deus foram alterados, se a Bíblia não diz que o domingo é o dia de guarda, então por que muitos cristãos ainda seguem isso? Porque estão seguindo tradições religiosas. E Deus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que nós invalidamos a palavra de Deus seguindo tais tradições. Agora você pergunta, mas pastor, então quem foi que alterou no meio cristão o dia de guarda? Quem foi o autor disso? Queridos, o autor disso foi um imperador, o imperador Constantino. Constantino, no dia 7 de março, no ano 321 d.C., a Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 d.C., no Concílio de Laodiceia. Constantino era adorador do Deus Sol, converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Se encontra no Catecismo da Igreja Católica, edição revisada de acordo com o texto oficial em latim, Edições Loyola, 10ª edição, julho de 2000, página 570. Observem, queridos, que este imperador Constantino, ao entrar na igreja cristã, como a citação que nós lemos mesmo diz, uma conversão superficial, ele sendo adorador do Deus Sol, adorador dos astros, ele agora entra na igreja cristã e por ser um poder, um homem poderoso, ele então consegue ter influência. E esta influência é utilizada para alterar o dia de guarda no meio cristão. Porque se você pegar, por exemplo, a palavra domingo em inglês, você vai entender que quer dizer dia do sol. Então, queridos, o domingo ele foi colocado como um dia de guarda porque era o dia de referência, o dia do Deus Sol, Deus ao qual Constantino adorava. E ele agora entra na igreja cristã e introduz isso no cristianismo. E agora, no Concílio de Laodiceia, a igreja agora se reúne e toma uma decisão. Olha o que nós encontramos sobre o Concílio de Laodiceia, o que foi abordado a respeito do dia de guarda. Os cristãos não devem judaizar e ficar ociosos no sábado, mas trabalhar neste dia.
devem apenas honrar especialmente o dia do Senhor, domingo, e, como cristãos, devem, se possível, não trabalhar neste dia. Se, entretanto, eles forem encontrados judaizando, que sejam excomungados por Cristo. Observem, queridos, como que Constantino veio a influenciar na igreja cristã. Agora, no Concílio de Laodiceia, ali os líderes reunidos tomam a decisão e alteram de maneira mais dramática, de maneira mais clara, o mandamento na igreja. E se você pegar, por exemplo, qualquer livro do Catecismo Romano, e você vai encontrar lá guardar domingo de festas e guarda. Você vai encontrar isso nos supostos 10 mandamentos da lei de Deus que estão alterados, e você vai encontrar isso também nos mandamentos da lei da igreja. E eu falo isso com propriedade, pois fui professor durante alguns anos de catecismo e ensinei essas práticas, até que a Bíblia, a palavra de Deus, me mostrou que o dia de guarda de fato não era o domingo, mas o sábado. Foi o homem que alterou esse dia. Deus não deu autoridade a nenhum homem para alterar o que ele disse. Nós estudamos anteriormente a respeito da lei de Deus, da palavra de Deus, de que Deus não muda e que Deus cobrará daquele que mudar qualquer coisa que estiver escrito na palavra dele. Queridos, veja bem, o homem alterou o dia de guarda. Quem foi que estabeleceu o domingo? Um poder religioso, um imperador que traz essa influência para dentro da igreja, entre aspas, cristã. Ou seja, não foi uma alteração autorizada por Deus. Por isso o título do estudo de hoje, uma mudança não autorizada. Não foi autorizada essa mudança do dia de guarda. Agora, o homem foi quem estabeleceu o domingo como dia de guarda. Mas quem estabeleceu o sábado como dia de guarda? Veja o que a palavra de Deus nos diz em Gênesis, no capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Em Êxodo 20, versículo 8 a 11, nos confirma: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem os teus filhos, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, queridos, o homem estabeleceu o domingo como dia de guarda. Deus estabeleceu, desde a criação, o sábado como dia de guarda. Veja, na criação não havia povo judeu, não havia Moisés. Alguém diz, não, mas é lei de Moisés. Não é lei de Moisés. Moisés nem sequer existia quando tudo foi criado. Mas na criação, Deus fez todas as coisas em 6 dias, mas no 7º ele descansou. E é isso que acontece quando nós obedecemos o mandamento que diz respeito à guarda do sábado. Nós estamos afirmando, ei, Deus é o meu Criador. Deus criou todas as coisas em 6 dias, mas no 7º ele descansou. E é por isso que eu guardo esse dia, porque Deus abençoou e santificou, separou esse dia. Foi Deus, não foi o homem. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus ela é clara, não existe um versículo sequer da Bíblia que faça a alteração do sábado para o domingo. Mas foi o homem que alterou esse dia sem a autorização de Deus. Deus não deu autorização ao homem para isso.
E na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Deus falando a respeito da fidelidade aos seus mandamentos. Deus falando a respeito da guarda do sábado. Sabe, há alguns por aí que dizem a lei foi abolida, mas eles dizem isso para dizer que nós não precisamos guardar o sábado. Porque se você falar sobre qualquer outro mandamento, sobre matar, roubar, furtar, cobiçar, ele vai dizer, não, isso continua valendo, se a gente cometer isso é pecado. Mas se deixar de guardar o sábado, não é pecado. Ou seja, o problema deles não é a lei, mas é um dia, é o sábado. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela deixa claro para nós. Agora, a decisão está nas nossas mãos. E veja o que a palavra de Deus nos diz em Atos, no capítulo 5 e o versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tito 1, versículo 14 também diz: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Veja, meu amigo, minha amiga, Deus, ele é muito claro em sua palavra. Aquilo que Ele deseja de nós, Ele deixa claro, e o mandamento Ele também deixou muito claro para nós. E o apóstolo Pedro agora, ele traz uma afirmação. E esta afirmação ela é muito importante para nós. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecermos a Deus e deixar de lado as fábulas e tradições humanas. Também aqui confirmado em Tito. Sabe, adiante de nós agora está duas opções. De um lado se encontra um mandamento humano. Homens estabeleceram o domingo como dia de guarda. A Igreja Católica, a Igreja Romana, estabeleceu este dia e o povo cristão, numa grande maioria, segue essa tradição deixada por eles, iniciada ali com o imperador Constantino. E Deus, na Bíblia, desde a criação, estabelece então o dia de sábado como o dia do Senhor. E é interessante que por várias vezes, quando Deus vai falar do sábado, Ele diz: santificai os meus sábados. Meu. Ele coloca o sábado como sendo dele, não é do homem, é em benefício do homem, mas ele é do Senhor. Porque foi Ele que separou, abençoou, santificou. Sabe, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus nos diz. Jesus, quando esteve aqui, Ele disse o seguinte: olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu pergunto você uma coisa, você ama a Jesus? Você ama a Deus? Então agora eu digo para você, diante de você tem duas opções. Obedecer um mandamento humano, guardando o primeiro dia como dia sagrado de adoração, um mandamento humano, ou obedecer a Deus e guardar o sábado como o dia do Senhor, o dia que Deus estabeleceu, o dia que quando nós guardamos, nós afirmamos que Deus é o Criador de todas as coisas. Sabe, o maior engano que o inimigo tem tentado colocar na humanidade é de que nós viemos de uma evolução, de que Deus não existe, de que tudo o que está escrito nos 3 primeiros capítulos da Bíblia é uma fábula, não é real. E quando ele consegue com que pessoas guardem o domingo e trabalhem ao sábado, profanem o sábado de Deus, ele está conseguindo isso, com que pessoas esqueçam de que Deus é o Criador. Mas quando eu a cada semana, quando você a cada semana dedica este dia para a adoração a Deus com a sua família, para fazer o bem ao próximo, para não se preocupar com as correrias da semana, com o trabalho, e reconhecemos esse dia como o dia do Senhor,
Nós estamos afirmando: Deus é o meu Criador, Deus é o Criador de todas as coisas. Pergunto a você, adiante de você está essas duas opções. Qual delas você vai escolher? O apóstolo Pedro já deu a resposta dele. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você deseja obedecer a Deus? Ou você deseja seguir uma tradição humana? Talvez você pense: pastor, mas é complicado. A minha tradição religiosa é complicada. Eu vou sofrer perseguições. Deixa eu dizer algo especial para você. Essa decisão foi uma decisão que trouxe para mim algumas consequências no sentido de meio familiar. Veja, eu disse anteriormente que eu fui professor de catecismo. Um dos meus sonhos, principalmente na infância, foi ser um sacerdote, ser um padre. E agora eu tomo a decisão de não obedecer ao mandamento do catecismo, mas obedecer ao mandamento da palavra de Deus. Críticas, perseguições, pessoas proferindo palavras duras. Mas sabe, querido, tudo isso passou. E a palavra de Deus permanece no meu coração. Deus quer que esta palavra permaneça no teu coração, que você seja fiel. A Bíblia diz: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A pergunta que eu faço para você mais uma vez: você vai escolher o quê? Obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Pisar no sábado e consagrar, digamos, o domingo como dia de guarda, obedecendo aos homens? Ou você escolherá a cada dia da semana separar o sábado como dia especial do Senhor? Escolha, querido, a fidelidade a Deus. Experimente passar o sábado na presença de Deus. Não se preocupar com as atividades da semana, mas dedicar esse dia para o descanso, para a comunhão com Deus, para de repente visitar um amigo e orar com ele, ligar para alguém para oferecer uma oração, dedicar esse dia para o bem, sem interesses próprios. Experimente. Tome hoje a decisão de ser fiel a Deus. Quer você tomar essa decisão? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse momento. E se você tomou essa decisão, mande uma mensagem. Mande uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela e diga: eu tomei a decisão, eu vou guardar o sábado. Eu quero adorar a Deus neste dia. Eu quero ser fiel a Deus. Eu ainda não sei como, não sei se vai ser fácil, vai ser difícil, mas eu quero ser fiel. E eu quero orar de maneira específica para você, por você. Curva sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por teu infinito amor. Muito obrigado porque a tua palavra é clara e não nos deixa as dúvidas. A tua palavra nos diz que o dia do Senhor é o sábado. E agora, neste momento, este filho, esta filha que compreendeu isto na tua palavra, toma a decisão de ser fiel a ti. Ó Deus, toma este filho, esta filha em tuas mãos. Sabemos que a fidelidade por nós mesmos, ela é vã, ela é incompleta. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Ti, deixamos que o Senhor cuide de nós, o Senhor nos dá força, nos dá sabedoria e então conseguimos ser fiéis. E é isso que nós fazemos agora, Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos, te pedindo que o Senhor nos dê força e sabedoria e possamos vencer as tentações do inimigo e sermos fiéis a Ti dia após dia. E que semana após semana nós possamos separar o dia de sábado para a adoração ao Senhor, para proclamar de que o Senhor é o nosso Criador e Redentor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, que Deus lhe abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.